Tem hino para Zeus, tem hino para Hera, tem hino para Afrodite, tem hino para Atena, tem hino para todo mundo. Mas cadê os hinos para Eros? É como se esse deus que é tão importante, segundo Fedro, é o mais importante de todos, fosse meio que abandonado nas louvações e tal. Todo mundo ama, todo mundo participa do amor, todo mundo adora o amor, mas ninguém fala muito sobre o amor. Enquanto isso, eles decidem, tudo bem, sobre o que a gente vai discutir hoje? São várias pessoas, são 7 pessoas ao todo que vão falar, e supostamente tinham mais várias pessoas. Só que o Aristodemo, que contou a história para outra pessoa que está contando a história para a gente, diz que ele não lembra de quase tudo. Porque ele estava bêbado também, não lembra muita coisa, então ele só conta dos principais, que são 6 pessoas mais o Alcibíades. O Alcibíades era o bonitão da Grécia Antiga, só para vocês ficarem sabendo. E ele era apaixonado pelo Sócrates, uma relação ele meio homoafetiva com Sócrates. Em resumo, também, o diálogo de hoje vai ter, relevem pelo contexto da época, né? Mas vai ter bastante machismo, bastante homoafetividade e bastante bebedeira. Basicamente isso. E é sobre o amor o tema central dos diálogos, né? Então, o Fedro é o primeiro a falar. O diálogo segundo que a gente vai falar hoje, um deles é o banquete. E o segundo é o Fedro. Eles são diálogos, digamos assim, gêmeos, porque os dois falam do amor e os dois têm o Fedro como personagem fundamental. Então, o Fedro começa falando, vamos falar sobre o amor. Fedro, toda vez que ele aparece, ele quer falar sobre o amor. Ele é fascinado pelo amor. Então, eles falam para ele, tudo bem, já que você quer falar sobre o amor, então comece o discurso, você, vai lá. E se distribui quase mais ou menos que nem o Instituto Sócrates, só que com divãs nesses banquetes e tal. Então, sentavam em forma de semicírculo e sentavam 2 pessoas em cada divã. Então, começava da esquerda para a direita, né? Então, no começo está o Fedro, com um outro sentado do lado dele, que no caso vai ser o Pausanias, e assim vai por diante. Cada um vai sendo do lado do outro. E o último é o dono da casa, que no caso seria o Agatão. Só que como Sócrates é o Sócrates vai acabar chegando ali na festa e sentar lá do lado de Agatão por último. Então ele quebra um pouco a etiqueta ali, então fica Agatão e Sócrates numa ordem reversa, devia ser por último o Agatão, né? E tem toda essa relação, porque na Grécia Antiga rolava o seguinte, fazendo um adendo aqui que não está no diálogo, mas para vocês entenderem. Os homens e as mulheres se casavam, um casamento normal entre homem e mulher, mas havia uma liberalidade e até um incentivo para que as mulheres mais velhas tivessem relação com as meninas mais novas e os homens mais velhos tivessem relação com os meninos mais novos. Pra gente é super esquisito, para eles era super normal, porque era uma... Pode parecer uma espécie de justificativa, mas enfim, era o que acontecia. Eles diziam que as pessoas mais velhas passavam conhecimento para as mais novas. E esse amor entre mulheres e entre homens, principalmente entre homens, é que era o justificável, era um amor puro e mais bonito, que é uma espécie de amizade um pouco colorida demais, digamos assim. Tá, mas então a poligamia era tranquila contanto que fosse do mesmo gênero? Eles nem consideravam poligamia, porque, por exemplo, Sócrates era casado com a Xantipa e ele tinha essa relação meio ambígua com Alcibíades. Ou, por exemplo, Aquiles e... Oi? Tá, perdão, sim. O que você perguntou? Perguntou se a poligamia... Perdão, me distraí. Ele perguntou se a poligamia era permitida, então, na Grécia Antiga, era normal. Contanto que fosse do mesmo sexo, né, outra pessoa, do mesmo gênero. E é que eles não consideravam como poligamia, na verdade. Que nem o Sócrates era casado com a Xantipa, e ele tinha essa relação meio dúbia. De broderagem em excesso com Alcibíades e um pouco com Agatão nesse caso. Então, Agatão significa o bom em grego. Então ele não era gatão. Ele era bom mesmo, não era só gatão. Mas é um nome esquisito, né? Agatão. E isso tinha também essa relação, por exemplo, o Aquiles, isso vem desde os mitos, né, da Guerra de Troia e tal, que o Aquiles adorava o Patroclo, tinha essa relação extremamente amorosa com o Patroclo. O Alexandre o Grande depois vai se espelhar no Aquiles, tem uma relação amorosa também com o Heféstion, que nem Alexandre o Grande, daí já era imperador, né? E ele já tinha várias esposas, casou com a princesa da Pérsia e tudo, mas o Heféstion era o Heféstion, né? Então, mas voltando para cá. Então o Fedro vai ser o primeiro a falar nessa disposição que acontece o banquete. E ele diz o seguinte, por que eu escolhi falar do amor? Porque o amor é muito mal louvado, quase nunca é lembrado. Tem hino para Zeus, tem hino para Hera, tem hino para Afrodite, tem hino para Atena, tem hino para todo mundo, mas cadê os hinos para Eros? É como se esse deus que é tão importante,
segundo Fedro, é o mais importante de todos, fosse meio que abandonado nas louvações e tal. Todo mundo ama, todo mundo participa do amor, todo mundo adora o amor, mas ninguém fala muito sobre o amor, diz ele. Então ele começa o primeiro discurso dizendo que o Eros é o deus mais antigo e um dos mais importantes para a humanidade, se não o mais, porque ele vai estimular a vergonha de fazer coisas vergonhosas e a vontade de fazer coisas virtuosas. Por quê? Primeiro, sobre o mais antigo, isso ele busca do Hesíodo, da teogonia do Hesíodo, que no princípio, teogonia, teos e gonos, né, que é a origem, gênese, a mesma palavra para gênese, né, e teos é Deus. Então é a gênese dos deuses esse texto. Então ele diz que no princípio existia caos, quer dizer, no princípio não existia nada, né, era só um caos. Desse caos, que é meio difícil saber se ele é um deus ou não, porque ele é puro caos, disso surge logo depois Nix, à noite, Tártaro, que é uma espécie como se fosse um inferno, entre aspas, fica lá na parte mais profunda do Hades, depois, para onde os titãs vão ser banidos. E logo ali depois surge Eros. E daí que vai surgir Gaia, que vai ser a mãe de todos os deuses. Ela mesma vai parir dela mesma sozinha Urano, aí ela com Urano vai surgir Cronos, de Cronos vai surgir Zeus, cada um vai derrotando o pai, e de Zeus vai povoar com trocentos deuses e semideuses, né? Então, esse Eros, ele não tem pai nem mãe, diz o Fedro. Tipo, ele não surgiu ele não possui paternidade nenhuma. Por isso que isso demonstra, é uma prova de que ele é um dos, se não o mais antigo. Se não um dos mais antigos, o mais antigo. E só por isso, ele já deveria ser louvado, por ser o deus mais antigo de todos, e também porque ele é uma espécie de Eros titânico, digamos assim, porque é antes dos Olímpicos, né? Então ele participa ali da época dos titãs. Ele é o que meio que é o que une o amor, né? Esse amor une a realidade como ela é. Tipo, ela vai unir céu e terra, ela vai unir, sei lá, se eles pensassem, o Demócrito já pensava em átomo, mas aqui o Platão não. Mas se eles pensassem em átomos, é o que uniria os átomos, o que uniria a matéria, o que faz com que a existência fique coesa e não se despedace. Esse amor titânico. Então, só por isso ele é muito louvável. E quando ele está aplicado a nós humanos, ele vai ser extremamente mais louvável, porque quando você está perto do amado, a pessoa que você ama, você primeiro não quer passar vergonha, você quer ser a melhor pessoa do mundo ali. Você não vai fazer atos vis, você não vai roubar na frente da pessoa que você ama, você não vai fugir de uma guerra com covardia no meio da batalha da pessoa que você ama. Então, esse Eros instiga a vergonha do que é vergonhoso. Só por isso já é uma coisa muito louvável. E, simultaneamente, ele instiga a vontade pelas virtudes. Porque você quer ser a melhor pessoa do mundo. Você quer se mostrar o melhor de todos para o amado. Então você quer ser o mais corajoso, o mais virtuoso, o mais verdadeiro, o mais tudo para impressionar o amado. E o Fedro, inclusive, vai dizer que um exército formado só de amantes seria o exército mais forte do mundo. Porque ninguém ia fugir da batalha, todo mundo ia dar o máximo possível de si mesmo e eles iam se sacrificar uns pelos outros. Porque, diz o Fedro, só o amor faz com que a gente se sacrifique pelo outro. Então, compreensível, até interessante, justificável, né, tudo. Então esse é o discurso do Fedro, basicamente. Aí passa a palavra lá para o segundo, que está lá no banquete, que é o Pausanias. E o Pausanias vai dizer o seguinte, tá, Fedro, mas qual que é o Eros que você está falando? Porque até onde eu sei, a Eros está sempre junto de Afrodite. E Afrodite tem pelo menos duas versões dela. A Afrodite Urânia e a Afrodite Pandêmia. Vocês fazem ideia do que seja Urânia ou Pandêmia? De onde vêm esses nomes? Eu chuto de Uranus e Pan, mas é isso aí. O Uranus está certo. O Pandêmia é a mesma palavra para pandemia. É aquilo que todo mundo tem. Vem de Pan, que é tudo, e Demos, que é o povo. Então, o povo inteiro tem. Ou seja, essa é uma Afrodite vulgar, digamos assim. Que ela vai surgir de uma... Ela tem pai e mãe, ela surge do Olimpo. Oi? É tipo isso mesmo, pior que é. É uma coisa ordinária, medíocre de média, mundana, vulgar. Que ela é filha de Zeus com Dione. Zeus é Zeus, né? Obviamente, o rei dos deuses, dos Olímpicos, né? Também não perde uma chance. Também não perde uma chance, exatamente. E Dione é a rainha das ninfas, então ela devia ser extremamente bonita. Talvez a mais bonita de todas as ninfas, porque as ninfas já são bonitas. A rainha delas, então... Então, Afrodite, para começar o assunto, é bonita, a gente já entende isso.
Só que aqui ela veio de uma parte masculina e uma parte feminina, essa Afrodite Pandêmia. Então, aí começa o machismo de todo esse diálogo, né? O Pausanias vai dizer, então ela participa dos desejos baixos das mulheres, com traição e ciúmes e toda essa coisa arada, que, segundo ele, só as mulheres teriam e seria baixa. Já a Afrodite Urânia, não sei quem conhece o mito, ela surge quando Gaia, lembra que eu estava falando antes da origem dos deuses, né? Gaia gera de si mesma Uranus para ser o marido dela. Só que Uranus não desgruda dela, fica esmagando ela, oprimindo ela. Então ela pede para o filho, Cronos, cortar as partes baixas do pai, as gônadas, o testículo e tudo do pai, e enfiar a espada para cima. É por isso que o céu se separa da terra. Então junto quer dizer que ele não parava de transar com a Gaia, era isso? Fica ambígua a história. Eu acho que oprimia, e pode ser isso também, né? E a Gaia é a grande mãe de todos, então até que faz um pouco sentido, né? Mas ela, tipo, a gente se cansa dessa história e pede para Cronos, que é o deus do tempo, aí é muito legal, aí que surge o tempo. O tempo separa o céu da terra. É muito bonita essa alegoria, né? E do testículo, e das partes ali do Urano, que caiu no mar, o sêmen, que é aquela espuma do mar, diria o grego, surge essa Afrodite, que então só tem pai, não tem mãe, porque ela vem só do sêmen de Urano. Então, vocês já devem ter visto, tem aquelas imagens do nascimento de Vênus. Vênus Afrodite, Vênus é o nome latino, né, para Afrodite, o nome romano. Então ela está sempre saindo numa concha, ou no meio das águas. É essa Afrodite Urânia. E ele diz que por ela participar só da parte masculina, ela só ter pai, então ela vai gerar-se amiga do Eros, que vai gerar só sentimentos de nobreza e, sei lá, aquela amizade, ou aquela broderagem, né, que vocês querem, vão se unir pela virtude e tal, não por desejos sexuais e por picuinhas e infidelidades e tal. Então esse é o discurso do Pausanias, extremamente machista. Tá, mas existiam duas Afrodites então? Duas Afrodites e para cada Afrodite um Eros. Ou uma Afrodite espelhada em dois aspectos? Não, para o grego existia realmente duas Afrodites. É uma bagunça mesmo a mitologia grega. Eros tem 4. Tá. Daqui a pouco eu vou explicar quando surgir. Tem esse primeiro que o Fedro falou. Bem, eu posso explicar já que fica mais fácil, né? Já que está nesse esquema. Aí tem o outro Eros que a maioria das pessoas conhece, que é o Cupido, que é com arco e flecha, porque ele é filho de Afrodite, dessa Afrodite, com o Ares, o deus da guerra. Então ele pega a paixão e os perfumes, o encantamento da Afrodite. Baixa com Isso, Ares, tá? Com Ares. Baixa é ótimo, né? É vulgar, né? E com o Ares. Então ele pega o arco e flecha do pai, o deus da guerra, e daí ele tem 2 tipos de flechas. Uma flecha que faz você, sei lá, bem de boa, tranquilo, de repente, me apaixonei, meu Deus, foi flechado. Ou sei lá, bem de boa, amando e comecei a odiar. Então ele tem 2 tipos de flechas, que causa discórdia e causa amor, causa ódio e causa amor, né? Esse é um segundo tipo de Eros. Tem o Eros que é filho do Zéfiro, que é o vento oeste, com a Íris, a deusa que faz o arco-íris, que é a ponte entre o céu e a terra. Então o que significa esse amor? Você é arrebatado por aquele vento forte que vem do oeste, e isso te conecta você entre o céu e a terra. Então é um sentido de amor. E o quarto tipo de Eros fica mais pra frente, porque é o que o Sócrates vai contar. Então de Eros tem no mínimo 4 tipos. E de amores, em geral, tem vários. Tem filia, xenia, storge, filautia, sabe? São vários tipos de amor, um para cada situação, né? Mas aqui a gente vai falar só do Eros mesmo.